A justiça eleitoral, assim como toda justiça, ela pode ser cega, mas não pode ser tola. A justiça é cega, mas a justiça não é tola. Nós não podemos aqui criar, de forma alguma, o precedente avestruz. Todo mundo sabe o que ocorreu. Todo mundo sabe o mecanismo utilizado nas eleições e depois das eleições. Então, uma coisa é se há a prova específica da imputação. Agora, não se pode aqui, de uma forma, como eu disse, criar um precedente avestruz, dizendo, não ocorreu nada. Veja, isso é fato mais do que notório que ocorreu. E que continuou ocorrendo. Isso foi exposto de forma detalhada, jornalisticamente, pela jornalista Patrícia Campos Melo, depois até o livro A Máquina do Ódio, e por causa disso foi perseguida pelas mesmas milícias digitais, que são covardes presencialmente, muito corajosos virtualmente atrás de um computador. Foi perseguida, foi ofendida, foi desrespeitada, não só como jornalista, mas na sua dignidade de mulher. O que nós vamos fazer aqui? Não aconteceu nada. Não houve disparo em massas? Houve disparo em massas. Se os autores da ação negligenciaram na prova, isso é uma outra questão. Há gabinete de ódio. Foi dito na tribuna por um dos advogados, em momento algum se falou em gabinete do ódio. Há gabinete do ódio, sim. E essa alcunha não foi dada nos inquéritos, não foi dada por opositores políticos, foi um ministro de Estado. Um ministro de Estado que disse, aqui do lado é o gabinete do ódio, só ficam produzindo notícias e criando confusão para o governo. Então, nós não podemos aqui confundir a neutralidade da justiça, que tradicionalmente se configura para a justiça cega, com tolice. Justiça eleitoral não é tola. Nós podemos absolver aqui, por falta de provas, mas nós sabemos o que ocorreu. Nós sabemos o que vem ocorrendo. E não vamos permitir que isso ocorra. É muito importante esse julgamento, porque nós não podemos criar um precedente, olha, tudo que foi feito, vamos passar o pano. Porque essas milícias digitais continuam se preparando para disseminar o ódio, para disseminar conspiração, medo, para influenciar eleições, para destruir a democracia. E não é só no Brasil. Nós temos essa obra, A Máquina do Ódio, da jornalista Patrícia Campos Melo, aqui no Brasil, mas temos também Engenheiros do Caos, do italiano Giuliano Empoli, que mostra exatamente isso. No mundo todo, houve, lamentavelmente, aqui, uma política de avestruz em relação às redes, e o fascismo tomou conta de parte das redes. Houve uma política de subestimar as redes. E o que ocorreu? Ocorreu que esses grupos treinados por uma extrema-direita fascista foi se espalhando dos Estados Unidos para a Polônia, para a Hungria, para o Brasil. E nós vamos o quê? Que fala, não ocorreu, isso ocorreu e ocorre. Ocorreu e ocorre. Nas redes como um todo, na internet, e no WhatsApp, e no Telegram. E com todo o respeito às posições em contrário, é de uma ingenuidade achar que rede social, WhatsApp, não é meio de comunicação social.
é o mais importante meio e veículo, porque a lei diz veículo ou meio de comunicação social. Hoje é o mais importante veículo de comunicação social no mundo. Não é no Brasil, no mundo. O Senado Federal fez uma pesquisa, data Senado, novembro de 2019. O WhatsApp é utilizado por 79% dos entrevistados como fonte primária de informação. As novas gerações, elas não veem televisão. Ó, a programação que nós víamos, aqui a maioria, é que tinha o canal 2, 4, 5, 7, 9, 11 e 13. A cultura, o SBT, que não era nem SBT, era TVS, Globo, Record, Manchete, Gazeta e Bandeirantes. Eram 7 canais, hoje tem 830 mil canais, cada um escolhe, e as notícias chegam às pessoas pelas redes sociais e por WhatsApp. 79% dos entrevistados afirmaram que a fonte primária de notícia é o WhatsApp. 44% Facebook. WhatsApp e Facebook. Porque nós podemos utilizar aqui o WhatsApp para mandar mensagem para o interlocutor conhecido. Então, eu conheço o ministro Mauro, mando para o ministro Mauro, mando para o ministro Carlos, ministro Salomão, ministro Fachin, vamos nos comunicando. Mas não é isso que as milícias digitais utilizam. Compram em qualquer lugar, porque lamentavelmente não há segurança no sigilo de dados, compram pacotes de telefones, de WhatsApps, de endereços, o telefone, já, vejam, já direcionado. Então eu quero 100 mil pessoas de tanto a tanta idade, homens ou mulheres, classe econômica tal, com isso tudo, e a partir disso programam e disparam as mensagens por WhatsApp, sem que o interlocutor tenha fornecido o seu número. Por isso que é um meio, um veículo de comunicação social. Porque chega às pessoas algo que você não pediu. Você não está fazendo uma conversa. As notícias vão chegando. E mais, notícias direcionadas. Notícias estudadas pelo perfil desses pacotes comprados. Notícias, muitas e muitas vezes falsas, deturpadas, já previamente analisadas por esse perfil, onde se direciona aquela notícia, já para alimentar as angústias daquelas pessoas, o ódio naquelas pessoas, para preparar as pessoas, para incentivar preconceitos em relação a essas pessoas, para jogar essas pessoas contra outras, contra outros grupos, contra outros políticos. Ou seja, o WhatsApp vem, desde que as investigações todas, a partir das eleições, as investigações vêm se afunilando, o WhatsApp vem sendo o maior meio de comunicação social hoje nas redes sociais. Porque é o mais difícil de se investigar. E agora que a investigação afunila nisso, se passa para o Telegram. Então, aqui, novamente, com todo o respeito às posições em contrário, nós temos que olhar o mundo como ele é, a vida como ela é. As redes sociais hoje são fontes de informação primária. Porque nós recebemos informações, somos bombardeados por informações no nosso WhatsApp,
sem que nós tenhamos pedido. Os algoritmos vão chegando. Quem nunca recebeu ou WhatsApp, e-mail, mas você consulta carro vermelho e começa a chegar WhatsApp, começa a chegar e-mail sobre carro vermelho, sobre venda de carros. É um mecanismo hoje de comunicação, de publicidade e de política, e infelizmente da má política, que vence qualquer outro mecanismo. Hoje não se compara a força das mensagens diuturnamente passadas aos eleitores por WhatsApp com a força de televisão, rádio. Essa é a verdade. As pessoas todas as pessoas têm celular hoje, por mais humildes que sejam. Tem o WhatsApp. Basta lembrar, 2, 3 semanas, o caos que foi gerado porque o WhatsApp saiu da rede. Veja, se a televisão saísse, geraria o mesmo caos? Os milhões de dólares, centenas de milhões de dólares, que isso afetou as bolsas de valores no mundo todo, bilhões em relação às plataformas. Agora, nós vamos continuar tratando as plataformas que veiculam nas redes sociais como empresas de tecnologia, ou seja, a mesma política do avestruz. São empresas de mídia, de comunicação. O WhatsApp é empresa de comunicação, ganha dinheiro com isso. Ganha dinheiro veiculando essas propagandas, essas mensagens, impulsionando. Ou o WhatsApp uma entidade jurídica generosa que não cobra nada de ninguém para que a comunicação do mundo ficasse melhor. Veja, é dinheiro. É meio de comunicação primário, como eu disse, e repito aqui, a pesquisa do Data Senado, de 79% dos entrevistados, fonte de informação é o WhatsApp. Não é mais aquilo, é que a defesa de investigados várias vezes pretende dizer: ah não, o WhatsApp é a conversa num grupo de tias, da vovó, do WhatsApp, a família. Isso é o que nós utilizamos, não esses mecanismos, essas milícias digitais que vão comprando pacotes e mandando. Isso ocorreu na eleição de 2018. Como bem detalhado pelo eminente ministro relator. Isso ocorreu. Todos aqueles que acompanharam as eleições viram recebimento de mensagens de fake news. As fake news ganharam as capas de todos os jornais, revistas no Brasil a partir da eleição de 2018. Agora, nos autos, isso o eminente ministro relator bem colocou, a falta da juntada por parte dos autores do conteúdo dessas mensagens. É fato notório que houve um impulsionamento em massa, mas não houve a juntada. O eminente ministro relator, a partir da análise das provas, coloca, e concordo integralmente com Sua Excelência, conjunto probatório sólido, não só produzido na Justiça Eleitoral, como compartilhado pelo Supremo Tribunal Federal. 75 mil, a possibilidade, o oferecimento e a possibilidade do envio de 75 mil envios diários, fora repliques, dentro daquilo que eu
disse anteriormente, agora eu quero um pacote para convencer homens de 50 anos nessa condição econômica e disseminando fake news e ódio em relação a determinados preconceitos que previamente se verificava. Isso começou nos Estados Unidos e foi importado aqui para o Brasil. Pessoas ligadas à campanha. Nós sabemos pessoas ligadas à campanha anteriormente do ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Foram as mesmas pessoas que trouxeram esse péssimo ensinamento no Brasil. Esse modus operandi, ele foi sendo aperfeiçoado pós-eleição e para atacar adversários políticos, as mesmas pessoas. O eminente ministro relator cita no seu voto as pessoas e provas que dizem, eu participei da campanha, a partir disso fui contratado, eu não conhecia antes. São as mesmas pessoas que vêm sendo investigadas. Então, uma coisa, a meu ver, é dizer, nós não temos aqui a materialidade das mensagens, o conteúdo das mensagens, o próprio WhatsApp. Isso é algo que venho discutindo muito no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, ontem mesmo, quando recebi o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia, e muito com o relator, deputado Orlando Silva. Não é possível que guarde só por 6 meses as mensagens. É a prova do impulsionamento. É necessário que haja responsabilidade desses novos meios e veículos de comunicação social. Infelizmente, aqui não foi possível juntar aos autos essa questão. E exatamente é por isso que o eminente ministro relator coloca que, a despeito, e aqui citando o próprio ministro relator, a despeito dos disparos em massa, haveria necessidade da comprovação de outros elementos quantitativos e qualitativos essenciais para demonstrar a gravidade, o teor das mensagens, de que forma o conteúdo repercutiu, isso a partir do teor das mensagens. Se tivesse sido juntado, um cruzamento seria possível com todas as dificuldades, como bem salientado pelo eminente ministro Edson Fachin, também agora em seu voto. O financiamento das campanhas, até porque, no compartilhamento que foi realizado pelo Supremo Tribunal Federal com o TSE, não há quebra anterior às campanhas, exatamente porque a investigação tinha um outro objetivo. Mas, e aqui me parece que é o mais importante, e parabenizo o eminente ministro relator por isso, mas o mais importante é deixar um recado muito claro dessa Justiça Eleitoral, de que agora a Justiça Eleitoral não será pega, a Justiça como um todo, não só a Justiça Eleitoral, não será pega de surpresa, porque o Brasil foi pego de surpresa em 2018 por essas milícias digitais. O mundo foi pego de surpresa a partir de 2014, 2015, 2016, com essas milícias digitais. A Justiça prendeu, a Justiça fez a sua lição de casa. Essa Justiça Eleitoral se preparou. E esse julgamento deixa muito claro isso. Nós já sabemos como são os mecanismos. Nós já sabemos agora quais as provas rápidas
devem ser obtidas, em quanto tempo e como. E não vamos admitir que essas milícias digitais tentem novamente desestabilizar as eleições, desestabilizar as instituições democráticas, a partir de financiamentos espúrios, não declarados, a partir de interesses econômicos também não declarados e que estão sendo investigados, porque aqueles que auxiliaram depois tiveram uma contrapartida. Não há almoço grátis no mundo. Então esse julgamento é extremamente importante, em que pese a ausência dessas provas que seriam necessárias para o caso concreto, mas para se afirmar que houve disparo em massa, houve financiamento não declarado para esses disparos. O lapso temporal pode ser impeditivo de uma condenação, mas não é impeditivo da absorção pela Justiça Eleitoral do modus operandi que foi realizado e que vai ser combatido nas eleições de 2022. Com isso, presidente, eu acompanho integralmente o eminente ministro relator, inclusive em relação à tese proposta por Sua Excelência, que em verdade a tese acaba solidificando tudo isso que é necessário para a eleição de 2022 em relação ao combate à disseminação de notícias de ódio contra as eleições, contra a justiça eleitoral, contra a democracia. Esse será um precedente importantíssimo para que a justiça eleitoral possa, assim como os outros mecanismos que foram sendo aprimorados nesses quase 2 anos, ano e meio, sob a sua presidência, ministro Luiz Roberto Barroso, mais um instrumento importante e um recado muito claro. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que se fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. É o voto, presidente.